Graças a Deus. Agora melhorou. Deus abençoe a vida dos irmãos. Primeiramente, se abaixa só um pouquinho para mim, Raquel, que eu estou me ouvindo no retorno muito alto. Primeiramente, pessoal, queria agradecer o convite da igreja, estar pregando aqui essa noite. Vocês não sabem como é aterrorizante quando você é convidado para ir a alguma igreja e o primeiro impacto, a primeira fala sempre é a mais importante. Por isso que esse quebra-gelo para mim é sempre importante. Primeiramente, quero me apresentar, eu sou Samuel Oliveira, sou sobrinho do pastor Geraldo, sou membro da Igreja Batista desde quando nasci e eu fui criado na Igreja Batista Memorial, onde o pastor Geraldo é interino hoje, e assim fui caminhando e hoje eu estou na frente da Igreja Batista Nova Filadélfia, que está no bairro Salgado Filho, e venho cumprimentar a igreja através da nossa igreja lá também. Eu estou com alguns dias de férias, né, lá na igreja, então por isso, quando ele me convidou, prontamente eu aceitei. Então é muito importante, primeiramente, eu me apresentar, para vocês entendam quem é o Samuel. Quem é o Samuel Oliveira, que eu vou falar para vocês. Ninguém mais do que um servo do Senhor Jesus Cristo, que anseia loucamente por Ele. Amém? Então tá, pessoal. Durante a semana, quando o pastor Geraldo me convidou, eu fiquei pensando no Senhor e perguntando: Senhor, o que eu devo levar? Qual é a mensagem do meu coração que o Senhor vai colocar, que o Senhor vai me iluminar para que eu possa levar àquela igreja? Aqui eu nada sei, porque por enquanto ainda não sei nada do que me passam. Os irmãos estão tendo o primeiro contato comigo agora, vamos dizer assim. Então, de certa forma, eu falei: Senhor, me mostra o que eu tenho que levar. E diante de tantas incertezas na vida, diante de tantos problemas que nós estamos enfrentados, principalmente no Brasil, com essa pandemia, com essas incertezas, com esse desânimo, com a igreja cada dia mais desanimada, o Senhor colocou no meu coração para mim falar hoje sobre perseverança. O que é perseverança? Primeiramente, para mim falar sobre perseverança, eu tenho que entender o que é perseverança. Perseverança, o primeiro ponto que é continuar. Continuar andando. Eu até coloquei aqui no dicionário informal, Aurélio, né? Diz assim, de alguma forma, uma maneira, ficar, permanecer. Então, quando eu venho falar com vocês de perseverança, eu quero que você, nesse primeiro momento da mensagem, nesse primeiro ponto da mensagem, você traga para você mesmo, não para a igreja, para a sua vida. O que eu tenho que perseverar? O que eu tenho que permanecer? O que eu tenho que continuar lutando? E nesse primeiro ponto, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo, em Atos 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Esse capítulo de Atos fala sobre a vida dos discípulos, fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Esse primeiro ponto da mensagem eu pedi para você alocar a perseverança com a sua vida, mas eu agora venho te convidar a trazer a perseverança para a igreja. Quais os 3 pontos que eu vou destacar essa noite, que a igreja precisa para continuar andando, caminhando? Esse vai ser o versículo base. Nós vamos passar pela Bíblia durante o ponto. Mas quando eu venho falar sobre perseverança, eu venho falar com vocês para continuar lutando. E quando eu digo continuar lutando, eu falo para continuar lutando em qualquer área da sua vida. Seja na sua área financeira, seja na sua área amorosa, principalmente na sua área espiritual. Dentro da sua área espiritual, onde o cristão hoje em dia está cada dia mais preocupado com essa pandemia, com esses problemas, com essas incertezas. Até ano passado ninguém acreditaria que estaríamos numa pandemia mundial. Até ano passado vivíamos as nossas vidas como se nada fosse acontecer, como se tivéssemos que viver por viver. Mas diante disso tudo, apareceu uma pandemia mundial, onde estão matando muitas pessoas, onde a igreja está sendo cada dia mais confrontada. E por isso que eu vim falar sobre perseverança. E esses 2 pontos que eu pedi, primeiro a perseverança na sua vida, depois a perseverança na igreja, são 3 pontos que eu quero destacar com vocês. Hoje eu não vou falar muito tempo não, mas 3 pontos. Primeiro, em Atos 2, 42 que a gente acabou de ler, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. A pergunta que eu coloquei em verde e negrito aqui no meu esboço foi: em que se baseia a perseverança da igreja?
Por que a igreja deve continuar lutando? Por que devemos continuar a nossa luta por Cristo? E nesse primeiro ponto, eu fiz 3 partes que eu creio que é um tripé para a igreja continuar lutando. Primeiro é a doutrina, depois comunhão e terceiro, oração. Nós vamos passar ponto a ponto. Mas por que eu estou falando que deveria ser esse tripé? Porque a igreja de Cristo, ela, da história para cá, ela tem enfrentado grandes problemas, grandes lutas. Se já tiver pandemias lá na antiguidade, se você procurar na história, você vai saber que também a igreja de Cristo teve que lutar. Então, nesse momento que é único para a nossa geração, a geração de hoje, onde enfrentamos cada dia mais lutas e dificuldades para continuarmos em Cristo, continuarmos lutando, mesmo que as adversidades digam não para você, mesmo que as portas fechem para você, mesmo quando uma pedra está no seu caminho e se torne um obstáculo. Por que eu devo caminhar com Cristo? Por que a igreja deve continuar lutando? E esse é o tripé que eu quero trazer para vocês. Eu até coloquei aqui que eu queria os irmãos abrissem o primeiro ponto. Vou falar sobre doutrina. Primeiro, o que é doutrina? Doutrina todo mundo sabe, dentro de uma igreja batista, vamos dizer que é um conjunto de regras e ensino. Então, doutrina, eu vou trabalhar a ideia de doutrina hoje como se fosse ensino, porque é ensino. A doutrina é um conjunto de regras que nos ensina. Eu queria que os irmãos abrissem comigo agora a Bíblia, em Efésios 4, versículo 14. Efésios 4,14, diz assim a palavra de Deus: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Porque esse foi o primeiro ponto da minha mensagem. O que eu mais me preocupo hoje, eu até falo isso lá em casa, é com o ensinamento errado que aprendemos às vezes acerca de Deus. Como é que eu falo sobre ensinamento errado? O que não se encaixa na Bíblia, o apóstolo Paulo diz que seja amaldiçoado. Não devemos levar em conta. Então, eu queria combinar com você o seguinte: tudo que você ouviu até aqui agora, de qualquer mensagem, qualquer ensinamento que não se encaixa na Bíblia, eu queria te convidar a retirar do seu coração. Porque isso não provém de Deus. Porque se não encaixa nas Escrituras, não encaixa na palavra de Deus. E doutrina é ensinamento. E uma igreja forte, perseverante, que continua lutando, é uma igreja doutrinada na Bíblia. É uma igreja que esteja pautada na doutrina de Cristo, na doutrina do Senhor, e não simplesmente no que eu acho que deve ser. Muitas das vezes me assusta, no meio da caminhada com o Evangelho, no decorrer da vida cristã, eu vejo alguns ensinamentos, principalmente com a era digital. Você abre o celular hoje, você tem inúmeros ensinos. Você recebe 30 mensagens no WhatsApp por dia, aquelas mensagens de bom dia do pessoal da família, aí depois aquele outro irmão, olha esse vídeo. Então, por que eu estou te convidando a entender? Que a perseverança da igreja, um dos principais pontos é a doutrina. Quando se fala em doutrina, muitos dos jovens falam assim: não, doutrina é ensino, e é uma das partes mais importantes da igreja. Quando se fala em doutrina, eu estou falando para você ensino, e a gente se depara o apóstolo Paulo escrevendo a carta da igreja de Efésios, dizendo assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças. O apóstolo Paulo está nos ensinando a não ser levado com qualquer vento de ensinamento, qualquer doutrina que bater na sua porta. Ele está dizendo para você de uma forma assim: levados de um lado para o outro como as ondas. Quem foi no mar sabe que a onda vai para lá, vai para cá. E às vezes aí na sua mente você deve ter lembrado de algum irmão que qualquer vento de ensino, qualquer problema que passa, o ensinamento, ele está seguindo. Vou atrás, vou caminhando, gostou, mexeu no... Uma vez eu estava conhecendo um jovem, eu trabalhei com muito tempo com jovens em Planalto, por isso que meus queridos amigos estão aí hoje. E uma vez lá do Planalto, o jovem virou para mim e falou assim: eu gosto daquela mensagem que me faz chorar. Aí eu brinquei com ela: e se te fizer chorar e não se encaixar nas Escrituras? Ela brincou comigo e falou assim: mas como é que eu vou saber? Aí você deixa eu triste se você fazer essa pergunta para mim. Como nós vamos saber? Como sabemos que o ensinamento que estamos aprendendo se encaixa nas Escrituras? Uma coisa que eu vivo falando na minha casa para as minhas filhas, para minha esposa, a gente sempre conversa: vida do crente é devocional. É todo dia leitura da Bíblia. Todo dia aprender do Senhor. Crente que não estuda a Bíblia, que não tem devocional com o Senhor,
tem que começar a rever sua conversão. Porque é a mesma coisa. A Bíblia diz que a nossa carne é contra o Espírito e o Espírito é contra a carne. Que devemos alimentar os dois. A gente se alimenta para estar aqui. Hoje eu almocei, tomei café da tarde, vim para aqui. E o meu espírito? Se eu não alimentá-lo durante o dia ou durante a semana, eu vou ser como um desses que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta de Efésios. Eu vou ser seduzido por qualquer vento de doutrina. Porque eu não conheço do que me falam. Porque eu não estou sabendo do que estão me ensinando. Um crente de verdade entra para o teu quarto, aprende com o Senhor, tem seu momento de devocional com Cristo, porque é um dos tripés para continuarmos até o fim. Mesmo que estejamos com a igreja cada dia mais preocupada com a pandemia, mesmo que estejamos preocupados de o Covid-19 chegar perto de nós, sabemos que a doutrina do Senhor é exata, mesmo quando não faz sentido. A doutrina do Senhor, o ensinamento de Cristo, a palavra de Deus, tem que ser primordial na vida da igreja, para que nós continuamos perseverando. Porque sem isso, meus irmãos, seremos assim como o apóstolo Paulo está ensinando na carta de Efésios. Na parte B do versículo ele diz assim: jogados de um lado para o outro como um vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que te induzem ao erro. O apóstolo Paulo me ensina duas coisas nesse versículo. Primeiro, que eu não devo dar ouvidos a doutrinas que não se encaixam nas Escrituras. E segundo, que os homens te induzem ao erro. Quando ele fala os homens te induzem ao erro, é o cristão que não dá atenção devida à doutrina de Cristo. Às vezes me entristece muito quando a gente quer ensinar, ou a gente quer aprender na escola bíblica dominical. Era sempre a minha... Vamos dizer assim, meu preferido de estar na igreja. Eu sempre gostava da escola bíblica dominical. Foi na escola bíblica dominical que eu me converti ao Senhor Jesus. Foi na escola bíblica dominical que eu recebi o meu chamado através da irmã Araci, que hoje o Senhor já tem ela, lá da Igreja Batista Memorial. E a escola bíblica dominical sempre foi um marco na minha vida, porque lá eu aprendia de Jesus. Porque lá eu podia chegar, conversar com ela, a irmã Araci, está escrito aqui, ó, me ensina. Eu tinha sede desse momento. O que me entristece hoje é saber que os jovens não estão mais interessando pela escola bíblica dominical. É o momento onde vamos aprender do Senhor. É o momento onde vamos sentar como igreja, um com o outro, e falar: Senhor, nos ensina, doutrina-nos na Tua palavra. Para que não sejamos assim como o apóstolo Paulo exorta a igreja de Éfeso, e fala para que não sejamos levados por qualquer ensinamento dos homens. Então, nesse primeiro ponto, primeiro tripé da igreja, perseverante, doutrina na palavra de Deus. E quando eu uso a palavra doutrina, eu estou falando sobre ensino, sobre um conjunto de regras que Cristo deixou para nós. Conjunto de ensinos para que qualquer vento de doutrina que bata a minha porta não seja levado em conta. Não seja aberto e entrado dentro da minha casa. Porque eu não quero ficar como as ondas do mar. Porque eu não quero ser uma pessoa inconstante. Porque eu não posso ser, porque eu sou um discípulo de Jesus. Sou embaixador dele nesta terra. Quem é da Igreja Batista sabe lá, lembra dos embaixadores? Aqui não tem embaixadores não, né? Mas lembra, mas tinha antigamente até a música Sou o Embaixador. Gabriel lembra dos embaixadores, que a gente já foi no acampamento junto. Eu lembro dos embaixadores. Então os embaixadores de Cristo, como a gente aprendeu lá na nossa juventude, você hoje é embaixador do Senhor aqui na terra. E o embaixador tem que conhecer a legislação do seu país. O embaixador na vida real tem que saber do que está falando. Então você tem que conhecer as Escrituras, meu irmão. Quando eu te convido a isso, é para que você não seja uma dessas pessoas que Paulo está dizendo aqui. Está falando que você ouça qualquer tipo de vento de doutrina e seja levado para outro momento. O segundo ponto da perseverança, assim como eu li lá em Atos 2,42, como diz que os apóstolos de Cristo se dedicavam, os ensinos dos apóstolos, a comunhão, a partir do pão e as orações. E o segundo ponto, a comunhão. Queria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia em Efésios 4 de novo. Só que agora a gente vai ler do 1 ao 6. Posso tomar aqui? Efésios 4, do versículo 1 ao 6 diz assim: Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação e que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo isto para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
há somente um corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus. Segundo ponto, para uma igreja perseverante, para uma igreja que não desiste da caminhada em qualquer circunstância, a comunhão. Falamos sobre a doutrina, que é importantíssimo para o crente e para a igreja, para que continuamos conseguindo perseverar. Segundo ponto, a comunhão. Aqui o apóstolo Paulo fala que devemos nos suportar uns aos outros na unidade do Espírito. A igreja de Cristo tem que se manter unida. A igreja de Cristo não pode criar divisões por qualquer coisa. A igreja de Cristo tem que manter junto. Se nós mantermos juntos, assim como o apóstolo Paulo, aqui na minha Bíblia, não sei como está na Bíblia de vocês, pode ser a tradução, o título está assim, a unidade da fé. Como está na sua Bíblia? Tem alguém diferente disso? A unidade do corpo de Cristo. Olha para você ver, fala sobre unidade. A comunhão fala de estarmos juntos, de estarmos nesse tripé. O segundo ponto que eu venho dizer para vocês, para uma igreja perseverante, para uma igreja que continua de pé em qualquer circunstância, lutando, andando para frente sempre. Então, como diz aquela música, né? O nosso general é Cristo, então ele manda a gente caminhar. É a comunhão. E nesse segundo ponto da comunhão, quando há unidade entre o povo de Deus, até coloquei aqui um ponto aqui, uma igreja perseverante, quando há unidade entre o povo, um sustenta os outros nas dificuldades. É assim que uma igreja perseverante continua. Porque quando eu estou triste, quando eu estou chateado, eu passei por alguns problemas esses meses, onde os irmãos da minha igreja me abraçaram, onde minha família me abraçou, onde as pessoas em Cristo me deram força para que eu continuasse lutando. Isso mesmo, eu estou falando isso de uma forma pejorativa, eu estou falando de uma forma real, de uma forma literal. Eu estou falando que o Senhor sempre nos abastece com a comunhão e com aquele irmão que está lá naquele momento certo. Mas, irmãos, para que uma igreja perseverante continue perseverando, para que nós em Cristo continuamos andando, temos que ter comunhão. Sem a comunhão, às vezes fica impossível caminhar. A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, irmãos, a unidade do Espírito, a unidade da fé, o apóstolo Paulo também nos ensina aqui em Efésios, mantenham-se unidos. A igreja de Cristo tem que se manter junto. Esse é o segundo passo do tripé que eu chamei para continuarmos perseverando. O terceiro passo, eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos 12, versículo 12. Esse versículo eu sei que a Beli gosta muito, hein, Beli? Romanos 12. Romanos 12, versículo 12. E o terceiro ponto desse que eu chamei de tripé, esse aspecto que eu chamei de tripé, é a oração. Então, o primeiro é a doutrina, o segundo a comunhão, e o terceiro a oração. E diz assim a palavra de Deus: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vou ler de novo: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O Senhor está nos ensinando aqui através da carta, a carta da igreja de Roma, lá em Romanos, que alegrem-se na esperança, ou seja, a esperança é quem? É Cristo. Alegrem-se no Senhor. E diz, sejam pacientes na tribulação e continuem na oração, perseverem na oração, não parem na oração, orem, orem e orem. Uma igreja perseverante, quando entender que esse tripé é fundamental, não somente para a igreja, mas para todo crente, vai entender que a vida com Cristo se faz, como diz um amigo meu, aquela vida cristã, onde não precisa de exageros, mas sim do básico. Qual que é o básico? Vou acordar pela manhã, vou orar ao meu Senhor, entrar no meu quarto em secreto, buscar do meu Deus: Senhor, me instrua, muda o meu caráter, muda a minha vida, muda a minha forma de pensar. E isso se faz através da oração. Então, irmãos, para que essas três, não somente o ensino, não somente a comunhão, mas a oração é importante para que continuamos perseverando, para que continuamos lutando. Hoje eu estava lembrando, quando eu estava acabando o esboço dessa mensagem, estava digitando no meu computador, aí eu, acabando o esboço dela, eu lembrei de uma pequena ilustração que foi feita pelo pastor Judson, que é dessa igreja, né, pastor? Ele não está vindo, eu era pequenininho lá na Batista Memorial, nunca mais esqueci dessa ilustração dele. Eu falei, se encaixa perfeitamente a mensagem que Deus colocou no meu coração.
Ele falou que existiam 2 pintinhos para nascer, pintinhos de galinha, estavam no ovo. E um começou a conversar com o outro no ninho, e dizendo assim um para o outro, falando assim, um estava mais com medo, exagerado, falando assim, eu acho que a gente não vai nascer. Aqui é tudo escuro, como é que você sabe que vai ter uma coisa melhor? E o outro falava assim, não é possível que não vai ter algo melhor. Porque a gente veio do nada, há 48 horas nós não éramos nada. Hoje nós já temos penugem, estamos dentro de um ovo, algo melhor vai acontecer. E vamos dizer assim, a pessoa que estava mais triste, mais desanimada, falou assim, não vai acontecer nada. Eu não sei como é que você continua perseverando. Eu não sei como é que você continuava se lutando. Passou o tempo de chocar a galinha. Eu era criancinha, eu lembro dessa ilustração. Ele conta, o pastor Judson conta que aquele ovo, o que estava emotivo, ele tinha forças para sair da casca. O outro acabou não chocando, porque ele estava tão desanimado que ele não tinha forças para lutar. Então ele ficou dentro da casca e ali acabou desfalecendo. Eu sei que é uma ilustração às vezes de criança, que eu aprendi lá atrás na Igreja Batista Memorial, mas é isso que eu quero falar com vocês hoje. É isso que Cristo colocou no meu coração. Não importa qual seja o seu problema, não importa se as portas fecharam para você, não importa se disseram não para você, se falaram, se te pararam, se na caminhada colocaram uma pedra, importa que Cristo nos ensina a perseverar. E nesses 3 pontos, como igreja, nós não podemos parar, nós não podemos ficar para trás, nós não podemos simplesmente parar e falar, Senhor, desisto de tudo. O que eu tenho visto de crente desistir da igreja, desistir do Senhor, desistir, e são crentes que eu tenho admiração. Falo, não desista, meu irmão, a caminhada é até a morte. A Bíblia diz, ser fiel até o fim. O fim não se dará daqui a amanhã, não sei, a não ser que o Senhor queira, mas o fim diz até o final dos seus tempos. Seja fiel ao Senhor, persevere em oração, na doutrina bíblica, na doutrina do Senhor, em oração, em comunhão. Uma igreja unida permanece unida. Para a gente encerrar, queria que os irmãos abrissem novamente o primeiro versículo que eu pedi, que é em Atos 2:42. Vamos ler em alta voz todos nós, por favor? Vamos todo mundo ler esse versículo? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu estou lendo sozinho, gente. Vocês vão deixar eu ler sozinho? Hã? É diferente? Então vamos todo mundo, gente. Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Olha para você ver, essa mensagem que essa versão que vocês leram, até fala mais do que eu disse. Perseveraram, continuaram, eles não pararam, perseveraram, se dedicaram ao ensino, como nós falamos, à comunhão e às orações. Então aqui deixa claro como um discípulo de Jesus tem que se portar em meio a grandes tribulações que estamos passando, a esses problemas da pandemia, os problemas da vida, daquele desânimo que às vezes bate na nossa casa. Persevere, não pare, lute até o fim, porque essa é a vontade de Deus para você, que é escolhido do Senhor, para você, servo de Cristo. Vamos mantermos unidos. Amém? Para a glória de Deus, não foi muito grande, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. Vamos orar ao Senhor? Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente. Obrigado, Senhor, pelo Teu reino. Senhor, nos ensina, Pai, a perseverar até o fim, até a Sua volta, até que o Senhor nos chame. E continuamos, Pai, a lutar, a não parar, a não desistir, não deixar o desânimo entrar em nossa casa, a nossa igreja, para que o Senhor continue nos guiando, que é para a Tua honra, para a Tua glória que estamos aqui. Em nome de Jesus, Pai. Leva, Pai, paz. Leva, Pai, ânimo às pessoas que precisam de ânimo nesse momento, pois o Teu Espírito Santo está presente aqui, pois o Senhor disse que estaria. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Geraldo.